Salve, salve, concurseira e concurseiro do meu Brasil Varonil, professor Coutinho aqui com vocês. E hoje nós vamos pegar uma revisão sobre a legislação de trânsito, sobre o Código de Trânsito Brasileiro, para você que está aí estudando, está aí ansioso, está chegando a nossa hora. Nós vamos fazer aí a prova da Guarda Municipal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então a gente pegou aqui os pontos mais importantes, né, do CTB, né, juntamente, né, com aqueles pontos que são diretamente cobrados na prova, principalmente aí pelo Instituto Selecon, né, que é a banca organizadora desse certame. E vamos trazer aqui uma revisão top para você chegar preparado na hora da prova e, lógico, gabaritar a sua prova, conseguir a tão sonhada vaga, né, se tornar aí funcionário público, né, da Guarda Municipal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, como eu disse, né, nós vamos falar aqui sobre o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 1997, tá? Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal do Vale Concurso, beleza? Já vai acessando aí as nossas redes sociais, estão aí à sua disposição, o nosso canal no YouTube, né? Já compartilha o vídeo, já dá o like aí no nosso vídeo, beleza? Comenta aí, estamos à sua inteira disposição. Nós vamos deixar aqui, ó, aqui em cima no card, tá? Alguns simulados para você que está aí nessa reta final. Simulados que vão te ajudar a alcançar, né, a tão sonhada aprovação. Então, aqui em cima da nossa tela, vamos ter aí alguns cards, tá? Vai ter aí no card aí os nossos simulados para você chegar tirando total, fechando a sua prova. Beleza? Então, antes da gente começar aqui a falar propriamente dito da legislação de trânsito, nós vamos só relembrar alguns pontos que estão lá no edital. Relembrando, você que é concurseiro, você que é concurseira, você que estuda aí para vários concursos, seja, né, de carreiras policiais, né, ou qualquer concurso, você tem que ler o edital. Se você não lê o edital, pode ter certeza que você já está um passo atrás dos outros concorrentes. Bacana? O edital, ele tem que ser lido, você tem que saber ele de cor. Por quê? Porque ele que regula todo o certame. Então é nele que nós iremos nos embasar. Se precisou fazer um recurso, é nele que nós temos que nos embasar. E ele vai trazer todas as informações do concurso para nós. Então vejamos, o edital é o número 001 de 2020, né? Concurso público de provas para cargos do quadro permanente da Guarda Civil Metropolitana do município de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, beleza? E aí eu trouxe alguns pontos importantes para a gente relembrar aí esses pontos importantes, tá? A banca, né, que está organizando esse certame é o Instituto Selecon, beleza? O cargo é de Guarda Civil Metropolitano de terceira classe, tá? São um total de 273 vagas. Lógico, nós temos aí as vagas de ampla concorrência, as vagas, né, para portadores de necessidades especiais, nós temos aí vagas para negros, para índios. O total de vagas, 273, com um salário inicial de quanto? R$ 1.690,02, mais Bolsa Alimentação. Bacana? Nosso concurso, ele será composto por 6 fases. A primeira fase, talvez a mais difícil, porque é aquela que está todo mundo concorrendo, é aquela que nós estamos aqui estudando para ela, tá? Que é a fase da prova objetiva, é a nossa primeira fase. Depois nós teremos prova de aptidão física, avaliação psicológica, exame médico e toxicológico, investigação social, para ver se você aí não tem nenhuma pendência, né, com a justiça, bacana? E, por fim, o tão sonhado curso de formação que irá lhe proporcionar fazer parte dessa instituição top, essa instituição maravilhosa que é a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande. Bacana? E, como eu disse, nós estamos aqui, nesse primeiro momento, nos preparando para quê? Para a prova objetiva. E a prova objetiva, só relembrando, ela vai vir com um total de quantas questões?
Um total de 60 questões. Bacana? Dessas 60 questões, vamos focar aqui, ó, conhecimentos específicos. Nós teremos 20 questões de conhecimentos específicos, questões essas que têm um valor peso 2. Então, vai totalizar aí 40 pontos, quase a metade da sua prova, né? 40% da nossa prova, de pontos da nossa prova, ela está englobada aí em conhecimentos específicos, onde está inserida a legislação de trânsito, onde está inserido o CTB, tá? E nós acompanhando aí já o Instituto Selecom há bastante tempo, sabendo e conhecendo dessa banca, eu vou falar para você que nós teremos aí de legislação de trânsito entre 2 a 5 questões. Bacana? Então, entre 2 e 5 questões de conhecimentos específicos, tá? Nós teremos aí a legislação de trânsito. E aí você vai pegar o CTB com seus mais de 330 artigos, né? E tirar aí 5 questões. Então, nós temos que conhecer o CTB, tá? Se você ficou ali precisando de uma questão e é essa questão de legislação de trânsito, pode ter certeza que você vai acertar, você vai gabaritar essa prova com toda a certeza. Bacana? Então, vamos lá. 20 questões de conhecimentos específicos. Dessa aí, o professor Coutinho, tá? Ele aprova, ele vai chutar aí que entre 2 e 5 questões. Isso aí, lógico, nós já fazendo um estudo da banca, tá? Nós fazemos esse estudo e esse acompanhamento das provas das bancas envolvidas. Beleza? Então vamos lá, vamos para a legislação de trânsito propriamente dita, que é o nosso interesse, é para isso que a gente está aqui, tá? Como eu disse, o Código de Trânsito Brasileiro, tá? E ele vai ser, né, trago para nós pela Lei 9.503 de 97, e esse código ele sofreu e sofre várias mudanças no decorrer desses pouco mais, né, de 23 anos aí de existência, tá ok? Então nós vamos ter aí várias mudanças essas que inclusive no ano de 2020, tá? No mês de outubro de 2020 foi sancionada aí a lei 14.071, tá? Que trouxe várias mudanças no CTB e eu vou falar para você que dessas mudanças, com certeza uma ou outra vai cair na nossa prova. Então nós trouxemos aqui também essas mudanças que são importantes para você saber. Tá? E aí a gente traz a primeira parte do CTB. O artigo 1º do CTB, ele vem falar para a gente o que é o trânsito. Para que serve o trânsito? Para que serve o CTB? Tá? Então, ele é um artigo muito importante para nós. E ele vai trazer o seguinte, que o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres, lógico, né? Nós temos vias terrestres, vias aéreas, nós temos ali as vias aquáticas. Para nós o que interessa aqui, vias terrestres do território nacional, lógico que é do território nacional, porque é o Código de Trânsito Brasileiro. Ele vale lá no Paraguai? Não. Vale na Argentina? Não. É óbvio dizer isso? Sim. Mas tem gente que voa na hora da prova e esquece isso. Tá? Então, nas vias terrestres, então o trânsito de qualquer natureza, nas vias terrestres, tá? Do território nacional, abertas à circulação, isso é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque se não for via aberta à circulação, não será regida pelo CTB. Agora, nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação, o trânsito nesses locais será regido pelo CTB. Professor, mas o que então seria aberta ou não aberta a circulação? Vamos lá, você tem uma fazenda muito grande, sei lá, 100 hectares, eu nem sei, 100 alqueires, uma fazenda enorme. E dentro da sua fazenda você tem, né, vias terrestres que você utiliza para locomover. Tem uma rua dentro da sua fazenda, tá? Essa rua que está dentro da sua fazenda é aberta à circulação? Não, porque a propriedade é privada. Então ali o CTB não vale.
Ali, dentro da sua fazenda, dentro da sua propriedade ali, você pode conduzir o veículo sem CNH e você não será multado. Você pode conduzir o veículo sob o efeito de álcool, você não será multado por isso, você não será autuado por isso. Bacana? Agora, se for via aberta à circulação, tudo que está previsto no código vale para você, tá? Então nós temos ali, né, alguns outros locais que vão se comparar com vias abertas à circulação, mesmo sendo propriedade particular, tá ok? Que nós vamos ver logo em seguida. Então vamos lá. O que é o trânsito para nós? O parágrafo 1º do artigo 1º traz para a gente o que é o trânsito, tá? Trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Então, quando a gente fala de circulação, parada, estacionamento, operação de carga ou descarga, né, utilização das vias por pessoas, veículos e animais, seja isolados ou em grupos, ou conduzidos ou não, tá? Nós estamos falando de trânsito, beleza? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui, que nós vamos chegar aqui no que eu falei sobre vias abertas à circulação, tá? O que são vias terrestres? Nós temos as vias terrestres urbanas e rurais, que são ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas e rodovias, que vão ter o seu uso regulamentado, ou seja, cada local desse, ela vai ter uma regulamentação, tá? Por quem? Pelo órgão ou entidade que tem circunscrição sobre a via. Então, se nós estamos falando de uma rua dentro do município, quem tem circunscrição sobre aquela via, tá? É o quê? O órgão ou entidade executiva de trânsito do município. Se nós estamos falando de uma rodovia federal, quem vai ter circunscrição sobre a via? Órgão, entidade executiva de trânsito rodoviário da União, beleza? Então vamos lá. E olha aqui o que eu falei sobre vias abertas à circulação. Para os efeitos deste código, são consideradas vias terrestres, quem? As praias abertas à circulação pública. Então, praia aberta à circulação pública considera-se via terrestre. As vias internas, pertencente aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Então, dentro de um condomínio que tenha unidades autônomas, ali rege-se o CTB. Beleza? Vamos lá. As vias e áreas de estacionamentos de estabelecimentos privados de uso coletivo. O que é isso? Vamos lá. Você vai num shopping. O shopping é uma propriedade particular, porém é uma propriedade particular de uso coletivo. Qualquer pessoa que for lá vai entrar, vai utilizar aquela via. Então, nas áreas de estacionamento, nas vias internas daquela propriedade particular, vale o CTB, aplica-se sim o CTB naqueles locais. Bacana? Vamos lá, já pulando aqui para outra parte importante para a gente. Tá? Antes de eu entrar no artigo 7º, tem um detalhe que nós não podemos esquecer. Tá? Os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, eles têm responsabilidade objetiva pelos danos causados ou omissões causadas pelos seus agentes ou não nas vias terrestres. Então, tá? Porque isso pode cair na sua prova. Eles vão falar assim, os órgãos e entidades de trânsito que, com circunscrição na via, ao serem indagados por um dano causado a um terceiro, eles respondem subjetivamente pelos danos causados. Não, eles respondem objetivamente, beleza? A responsabilidade dos órgãos, ela é uma responsabilidade objetiva, tá? Só um adendo, anota aí no seu caderno. Bacana? Então vamos lá. O artigo 7º, tá, do CTB, ele vai nos trazer quais que são os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Nós temos um sistema, tá? E para que
uma autoridade de trânsito, ela possa aplicar uma penalidade, por exemplo, ela tem que fazer parte de um dos órgãos que obrigatoriamente devem compor esse Sistema Nacional de Trânsito. E quais que são, então, os componentes do Sistema Nacional de Trânsito? Preciso saber disso, professor? Precisa. Isso cai em prova, tá? Então, nós vamos ter, primeiro, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que é coordenador do sistema. O CONTRAN, ele coordena o Sistema Nacional de Trânsito e é o órgão máximo normativo e consultivo. Então, o órgão máximo que vai falar, que vai fazer resoluções, vai fazer portarias, que vai normatizar o CTB, tá? É o CONTRAN. E também é o órgão máximo consultivo. Por exemplo, eu faço parte, né? Você vai fazer parte de um órgão e entidade executiva de trânsito do município. Teve alguma dúvida, eu tenho que consultar alguém. Quem que eu vou consultar primeiro? CETRAN. Nós vamos ver aqui, ó. CETRANs, que são os Conselhos Estaduais de Trânsito. Ah, não conseguiu sanar minha dúvida. Opa, então eu vou lá no órgão máximo, que é o CONTRAN. Beleza? Então nós temos o CONTRAN, nós temos os CETRANs, Conselhos Estaduais de Trânsito, e o CONTRADIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Beleza? Também são órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Bacana? Eles também normatizam algo sobre o CTB, porém, somente naqueles locais sob sua circunscrição. Então, o CETRAN de Minas Gerais, ele só vai normatizar em Minas Gerais. O CETRAN do Mato Grosso do Sul só vai normatizar sobre legislação de trânsito no Mato Grosso do Sul. Bacana? Vamos lá. Quem mais que nós temos? Órgãos e entidades executivos de trânsito. Órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Ok? Quem que são esses órgãos e entidades executivos de trânsito? Vamos lá. O órgão e entidade executivo de trânsito da União é o DENATRAN. Tá? O órgão e entidade executivo de trânsito do estado do Mato Grosso do Sul é o DETRAN. Bacana? São órgãos e entidades executivos de trânsito. Por quê? Nós temos também os órgãos e entidades executivos rodoviários. Esses aí, eles vão tratar sobre assuntos em rodovias, tá? Da União, dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Temos como exemplo o órgão executivo de trânsito rodoviário. O órgão executivo rodoviário da União é quem? O DENIT. O órgão executivo rodoviário do estado do Mato Grosso é o DR. Bacana? Simples assim. Vamos lá, continuando. São também componentes do sistema a Polícia Rodoviária Federal. A PRF compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Quem mais? Polícias militares dos estados e do DF. Polícias militares. Na sua prova vai cair assim, compõe o Sistema Nacional de Trânsito. CONTRAN, CETRAN, Polícia Civil. Errado, tá? Polícia Militar. Polícia Civil pertence, faz parte do Sistema Nacional de Trânsito? Não. Corpo de Bombeiro Militar faz parte? Não, tá? Não faz parte, ok? Vamos lá. Juntas Administrativas de Recurso de Infração, as conhecidas JARIs, tá? Elas também são, tá? Elas também são componentes do Sistema Nacional, apesar de terem estatuto próprio, elas integram os outros órgãos do sistema, beleza? Por exemplo, o órgão entidade executivo de trânsito do município de Campo Grande, ele tem a sua própria JARI. Eles são vinculados, mas a JARI, ela é separada. Apesar de serem juntos, são separados. Tá? A JARI tem estatuto próprio, tá? Mas ela está vinculada a um órgão executivo de trânsito. Tá, ok? Ou o órgão executivo rodoviário. 100%? Então vamos lá. A Guarda Municipal compõe o Sistema Nacional de Trânsito? Não compõe.
Quem vai compor é quem? O órgão e entidade executivo de trânsito do município. Tá? Os integrantes das guardas municipais, eles podem ser credenciados pelo órgão e entidade executivo de trânsito do município para atuarem como agentes da autoridade de trânsito. Beleza? Mediante convênio. Tá? Isso aí nós temos que saber. Deixa eu apagar aqui para a gente poder continuar o nosso estudo. Vai anotando, vai marcando isso aí no seu material. Tá? Se você já é nosso aluno, nosso material está disponível, nosso material atualizado, completo para você, já pode marcar. Se você ainda não é aluno Vale Concurso, você ainda tem tempo, tá? Você pode acessar as nossas redes sociais, que você vai ter um material completo e atualizado. Bacana? Vamos lá. Então, já pulando aí, vamos para o artigo 24. Por que eu trouxe o artigo 24? Porque nós, fazendo parte da Guarda Municipal, nós estaremos vinculados ao órgão e entidade executivo de trânsito do município, tá? E o artigo 24, ele vai trazer para a gente que as competências dos órgãos e entidades executivos de trânsito do município, tá? Então, eles têm várias competências, eu não trouxe todas aqui, eu trouxe as que eu achei mais importantes, que pode ser alvo de questão na sua prova, e porque nós temos que entender o seguinte: a Banca Selecom, ela gosta de cobrar o texto da lei, então nós temos que, além de saber o que nós estamos fazendo, nós temos que decorar o texto da lei. Tá? Nós temos que decorar o texto da lei, e aí a gente está aqui para poder trazer esse link para você. Opa, o professor Coutinho falou isso para a gente e vai cair na prova, desse jeito, ok? Então, os órgãos e entidades executivas de trânsito, eles vão trazer o quê? Eles vão ter que fazer o quê? Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento temporário ou definitivo da circulação de segurança e das áreas de proteção de ciclistas. Isso aqui atualizadíssimo. Lei 14.071 de 2020. Não tinha isso aqui, proteção de ciclista, não. Pode ser questão de prova? Pode ser questão de prova, é atualizado, tá? Vamos lá. Estabelecer em conjunto com órgãos de polícia ostensiva de trânsito as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Tá? Aplicar penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas nesse código, notificando os infratores e arrecadando multas que aplicar. Tá? Implantar, manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. Tudo isso, competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e por aí vai. Registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal. Então, quando a gente fala de veículos de tração, de propulsão humana e de tração animal, cabe ao município regulamentar, tá? Cabe ao município registrar e licenciar estes veículos, tá ok? O resto dos veículos, quem que vai fazer? Órgão e entidade executiva de trânsito do Estado. Porém, veículos de propulsão humana e de tração animal, competência dos municípios. Bacana? Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal, tá? Aqui, isso aqui para mim era questão de prova na certa, tá? Aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir quando prevista de forma específica para infração cometida e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União, tá? Antes dessa alteração trazida pela Lei 14.071, somente aplicava a penalidade de suspensão do direito de dirigir quem?
o órgão entidade executiva de trânsito do estado ao qual a habilitação do condutor estava vinculada. Por exemplo, a minha habilitação é do estado de Minas Gerais. Se eu, fosse penalizado por uma infração de trânsito no estado do Mato Grosso do Sul, tá? Lá no Mato Grosso do Sul eu ia ser penalizado com a penalidade de multa. Ah, mas essa infração ela já dá, ela tem como uma das penalidades, além da multa, a suspensão do direito de dirigir. O que ia fazer? O órgão entidade executiva de trânsito lá do Mato Grosso do Sul ia informar ao Detran de Minas Gerais, falar assim, o seu condutor aí do seu estado, ele veio aqui no Mato Grosso e cometeu uma infração de trânsito que gera a suspensão do direito de dirigir. Então, estou te mandando a papelada, estou te mandando toda a documentação para você fazer esse trâmite. Agora não. No município de Campo Grande, com a minha habilitação do Detran de Minas Gerais, eu fui no município de Campo Grande, cometi uma infração que ela já acarreta como uma penalidade a suspensão do direito de dirigir. Por exemplo, conduzir o veículo sob influência de álcool. Ela já tem lá como penalidade suspensão do direito de dirigir. O órgão e entidade executivo de trânsito do município de Campo Grande pode aplicar a suspensão do direito de dirigir. Beleza? Somente nos casos em que a infração prevê tal penalidade. Bacana? Não vale aqui para quantidade de pontos, só para aquelas infrações que já prevêem tal situação. Bacana? Vamos lá. Ainda nós temos aqui essa outra novidade, trago pela Lei 14.071, que também é uma competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, o quê? Criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito. Tá? Isso aí também é novidade. Ok? Para exercer essas competências previstas no artigo 24, o órgão do município, ele tem que fazer parte do quê? Do Sistema Nacional de Trânsito. Ele tem que compor o Sistema Nacional de Trânsito por meio do órgão entidade executiva de trânsito ou por meio da Prefeitura Municipal. Tá? Isso aqui também foi uma novidade, porque antes não poderia ter essa questão da Prefeitura, somente o órgão executivo que poderia fazer parte do sistema. Agora, com essa nova atualização, as prefeituras também podem fazer parte aí do sistema. Bacana? Então vamos lá. O que mais que nós temos aqui? O artigo 25, ele vai trazer para a gente o seguinte: os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas nesse código com as vistas a maior eficiência e segurança para os usuários da via. Então, o município, o Estado, a União, a Polícia Rodoviária Federal, o CONTRAN, o CETRAN, eles podem celebrar convênios entre eles para facilitar aí, a aplicação do CTB nas vias. Bacana? Vamos lá. Continuando. Os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar serviço de capacitação técnica, assessoria, monitoramento das atividades relativas ao trânsito durante o prazo a ser estabelecido entre as partes. Ainda está falando desse convênio. Então vai ter o convênio, além de poder aplicar ali o que rege o CTB, esses órgãos que vão manter esse convênio entre si poderão fazer o quê? Prestar serviço de capacitação técnica. Então vai chegar lá, o município, ele faz um convênio com a PRF, porque dentro do município passa e perpassa uma rodovia federal, e a PRF ela tem aí a competência das rodovias federais. Então a PRF vai fazer o quê? Vai prestar uma capacitação técnica para os agentes da autoridade daquele município, para melhor desenvolver o trabalho da fiscalização, operação de trânsito e por aí vai. Bacana? Quando não houver órgão ou entidade executiva de trânsito no município, então nós estamos falando aqui que não tem órgão, ou entidade executiva de trânsito no município. No município. O que acontece? O convênio que trata aqui o artigo 25, ele pode ser celebrado diretamente pela prefeitura, tá?
com o órgão que integre o Sistema Nacional de Trânsito. Então, o município ele não tem o órgão, a entidade executiva de trânsito. A própria prefeitura pode celebrar esse convênio, tá? A própria prefeitura pode celebrar este convênio e aí também é uma novidade, traga aí em 2020 no CTB, que antes somente o órgão poderia, né, o órgão ou entidade de trânsito ali poderia, agora a prefeitura pode também manter esse convênio. Bacana? Vamos lá. Aí, o artigo 27, nós já estamos falando no capítulo de normas de circulação de conduta dos condutores que, né, estão aí dirigindo seus veículos. Tá? E o que nós temos aqui? Antes de colocar o veículo em circulação nas vias, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Então eu não posso pegar o meu veículo e colocar ele na rua para rodar sem verificar o quê? Se ele vai ter todos os equipamentos obrigatórios previstos na legislação e se esses equipamentos estão em boas condições de uso. Beleza? Além de assegurar a existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Para chegar ao local de destino. Isso é questão de prova. Então anota aí que isso aqui é importante, tá? Vamos lá. Aqui eu não trouxe pra gente, mais à frente, quando for falar de infração, eu não trouxe as infrações de trânsito. Isso aí, você vai pegar o CTB, você vai ler infração por infração, são várias infrações de trânsito, né? Tem as penalidades, tem as medidas administrativas, né? Tem as infrações que tem fator multiplicador. Só que você tem que entender o seguinte, nós, ao falarmos das normas de circulação e conduta no trânsito, um descumprimento dessas normas, eles geram eles já por si só se tornam uma infração de trânsito. Então vamos lá, eu peguei o meu carro e o meu carro está sem o para-choque dianteiro. Para-choque dianteiro é um equipamento obrigatório? Sim, é um equipamento obrigatório. Onde que eu vou saber disso? Não vem ao caso aqui para nós, porque quem vai estabelecer isso é uma resolução do CONTRAN, isso não vai cair na nossa prova. Mas só para você ter uma ideia. Então, meu carro não está com o para-choque dianteiro, eu fui parado numa blitz. O que acontece? Conduzir o veículo sem equipamento obrigatório, infração de trânsito. Beleza? Vamos lá. Eu peguei o meu veículo ele tem o farol, mas o farol não está funcionando. Não está funcionando. Tá? Ou eu pego o meu veículo e o cinto de segurança, ele tem o cinto de segurança, só que ele não está funcionando. Infração de trânsito. Conduzir o veículo com equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante é uma infração de trânsito. Eu peguei o meu veículo, tinha só um cheirinho de combustível, só um cheirinho de gasolina, e eu vou fazer uma viagem de 200 km. O cheirinho vai dar para andar 200 km? Não vai. No meio do caminho, na rodovia, no lugar longe de um posto de combustível, o que acontece? Carro imobilizado por falta de combustível. O que acontece? Infração de trânsito. Então, olha, para colocar o veículo na via, verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos obrigatórios. Assegurar que o veículo ele tem combustível suficiente para chegar ao local de destino. Beleza? Ah, professor, mas eu vou andar 1000 quilômetros. O tanque não dá para andar. Me ajuda aí, né? Lógico que você, no meio do caminho, você vai fazer e é parado para abastecer. O que não pode é seu veículo ficar imobilizado na via por falta de combustível. Isso aí é uma infração de trânsito. Bacana? Dando sequência, o artigo 29, ele vai trazer aí algumas normas. E eu trouxe aqui o que é importante para nós, tá? Que é o inciso 7º do artigo 29, que vai falar sobre os veículos de salvamento, corpo de bombeiro, polícia, ambulância, tá? Então o que ele fala? Que os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, aí aqui nós estamos falando de bombeiro, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias,
além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivo regulamentar de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as disposições seguintes. Vamos lá. Veja bem, veículo de salvamento, de incêndio, de ambulância, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada. Pode fazer o que quiser, pode andar em cima da calçada, em cima do meio-fio, na contramão, pode. Quando em serviço de urgência, então eles têm que estar em serviço de urgência. Se eu não estou em serviço de urgência, estou conduzindo a minha viatura, não estou em serviço de urgência, eu gosto de livre circulação, estacionamento e parada? Negativo, tá? E nós vamos ver uma atualização que o CTB trouxe para a gente sobre isso. Devidamente, não basta só estar em serviço de urgência, tá? Tem que estar devidamente identificados, porque dispositivo de alarme sonoro, sirene e iluminação vermelha intermitente. Então, se eu estou em serviço de urgência na minha viatura, tá? Eu tenho que estar com o giroflex vermelho acionado, com a sirene acionada. Nesta situação, na minha viatura, livre circulação, estacionamento e parada. Se eu não estou em serviço de urgência e saio cortando o sinal vermelho na contramão de direção sobre o meio-fio, o que acontece? Infração de trânsito. A viatura comete infração de trânsito? Sim, comete infração de trânsito. Beleza? Tem que estar nessas situações previstas para gozar de todos esses direitos. E aí, nós vamos observar ainda algumas outras disposições que tratam do assunto. Tá? Então, vamos lá. Quando os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Isso aqui é questão de prova. Bacana? Vamos lá. Os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já estiver passado pelo local. Opa, questão de prova. Tá? O uso de dispositivo de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência. Questão de prova. E tem infração prevista para isso aqui. Se, eu na minha viatura policial, tá? Eu estou na minha viatura da minha guarda civil, tá? Eu vou e aciono alarme sonoro, iluminação intermitente na cor vermelha para ir embora, porque está na hora de eu largar serviço. Eu vou largar serviço às 15 horas, são 14h58 e eu quero chegar em casa às 15 horas. Eu aciono aquilo ali para o pessoal abrir. Infração de trânsito. Beleza? Não pode. Só quando do devido serviço de urgência. Vamos lá. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecer as demais normas desse código. Mesmo tendo livre circulação, quando os sinais sonoros e as luzes estiverem acionadas, ao aproximar de um cruzamento, num dos veículos aqui mencionados, tenho que fazer a passagem pelo cruzamento em velocidade reduzida e com os cuidados. Por quê? Porque você vai pegar um cidadão que está num outro veículo no cruzamento, com os vidros fechados, com o som do carro ligado, e ele não vai te ver. E eu já vi acidente demais assim, envolvendo viatura da polícia, envolvendo ambulância, envolvendo viatura de corpo de bombeiro. Bacana? Então, tem que passar tranquilo no cruzamento, mesmo em serviço de urgência. Por quê?
O que vale é a segurança, tá? Vamos lá. As prerrogativas, isso aqui é novo, é novidade. Prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivo regulamentar de alarme sonoro e iluminação intermitente. Então, livre circulação e parada somente serão aplicados quando os veículos estiverem, né, com os dispositivos de alarme e iluminação intermitente acionados. A prerrogativa de livre estacionamento já é diferente da parada. De livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivo de iluminação. Então, para gozar da prerrogativa de livre estacionamento, parei minha viatura, estou fazendo um patrulhamento. Parei a viatura ali, né? Estacionei a viatura. Eu posso estacionar? Sim, com a iluminação intermitente acionada. Agora, livre circulação e parada, porque nós temos que saber o conceito de estacionamento e parada. A parada é aquela, né, aquela parada momentânea para embarque e desembarque de passageiro. Ou, né, a operação de carga ou descarga rápida. Quanto tempo? Pode ser 5 segundos, pode ser 1 minuto. Não tem como. O CTB não fala o tempo. Mas é pelo tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiro. Bacana? Então, as prerrogativas de livre circulação e de parada somente vão ser autorizadas quando alarme sonoro e iluminação intermitente. Beleza? Então, vamos lá. Ainda falando sobre as normas de circulação, sobre a ultrapassagem, tá? Nós estamos trazendo aqui para você o que a Banca Selecom ela cobra, tá? O que o Instituto Selecom ele cobra nas provas, tá? Nós fizemos um estudo aprofundado disso, tá? Lógico, eu não vou falar para você estudar só isso não. Tem que estudar o CTB todo. Mas baseado nos nossos estudos, a banca cobra isso aqui. Ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feito pela esquerda, sempre. Vamos lá, exceto se o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Então, ultrapassagem, a regra é, a ultrapassagem é feita pela esquerda. Ou seja, os veículos que estão transitando mais lentamente, eles devem ir para a pista da direita. Tá? Nós estamos falando aqui de local que tem mais de uma pista, né? Agora, se eu quero ultrapassar, eu vou ultrapassar pela esquerda, mas o veículo que está à minha frente, o veículo que eu vou ultrapassar, ele já está indicando a intenção de entrar pela esquerda, aí eu vou fazer a ultrapassagem pela direita. Somente nesse caso, tá? A exceção aí da ultrapassagem é essa. Bacana? Então vamos lá. Apagar aqui porque é muita coisa para a gente poder estudar. Muita coisa para a gente poder rever aqui ainda. Então vamos lá. Artigo 40, uso de luzes. Também teve uma repaginada nesse artigo aí no ano de 2020, tá? O uso de luzes obedecerá às seguintes determinações. Ponto. O condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio da utilização de luz baixa. Não é farolete, tá? Não é luz de posição, é farol de luz baixa, tá? Lógico que nós vamos ver aqui que temos também a iluminação diurna, que já é um equipamento obrigatório, tá? Mas, a priori é luz baixa. Quando? À noite, mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. Então, nessas situações aqui, à noite, dentro de túneis, sob chuva e neblina ou cerração, mesmo sendo durante o dia, nós vamos ter que, obrigatoriamente, utilizar luz baixa. Tá ok? Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar o quê? A luz alta. Vias não iluminadas, basicamente, rodovias, né? Estradas, onde mais acontece isso. Mas nas vias que não tem iluminação artificial, deve utilizar a luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou a segui-lo. Então, se está vindo outro veículo, luz baixa, passou o veículo, luz alta.
Ah, estou indo atrás de um veículo, luz baixa. Ultrapassei aquele veículo, luz alta. Bacana? Isso é normal. Vamos lá. A troca de luz baixa e alta, ficar piscando o farol de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir os outros motoristas, só pode ser utilizada para indicar o quê? A intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança, né, para os veículos que circulam no sentido contrário. Então, cheguei atrás de um veículo e eu quero ultrapassá-lo, eu estou mais rápido que ele, eu preciso ultrapassá-lo, eu quero ultrapassá-lo. Posso fazer ali, piscar o farol para ele, tá? Então, para o quê? Ultrapassar. Ou está vindo o veículo contra a minha direção e eu vou indicar para aquele veículo que à frente tem um perigo, a segurança dele. Então, para indicar, tá, algo que traz perigo à segurança daquele veículo. Ah, eu posso indicar que tem uma blitz lá atrás? Não. É o que é? Infração de trânsito, tá? Isso aqui, questão de prova, tá? Questão de prova. Fica ligado nisso aí, bisuzão. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Bora lá? O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: imobilização ou situação de emergência, quando a regulamentação da via assim o determinar. Então você parou lá, existe a placa, farmácia, 10 minutos, pisca-alerta aceso. Pode? Pode. Pisca-alerta aceso. Ou então, em situação de imobilização ou de emergência, tá? Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz da placa. Tem que estar com a luz acesa, então é um equipamento obrigatório a luz da placa, tá? O condutor manterá acesa à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque e desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadoria. Então, à noite, eu vou fazer um embarque e desembarque de passageiro, não preciso ficar com o farol na luz baixa aceso, mas eu tenho que ficar com a luz de posição enquanto estiver parado, circulando, luz baixa. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Hoje, por exemplo, você vai comprar uma moto, né, uma motoneta, um ciclomotor, normalmente não tem nem a opção de você desligar o farol dele mais. Você liga a moto, liga a motoneta, já liga o farol automaticamente. Tá? Isso aqui já é antigo. E os veículos de transporte coletivo, nas pistas destinadas a eles, obrigatoriamente deverão ficar com os faróis acesos também ali de luz baixa. Bacana? Vamos lá. Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna, isso aqui agora é equipamento obrigatório, tá? Luz de rodagem diurna agora é obrigatório. Mas para os veículos que forem fabricados após 2020, tá? Mas os veículos que não dispuserem dessas luzes de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples, isso aqui foi mudança também, ó. Rodovia de pista simples, situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Isso aqui gerou muita polêmica quando fez isso, né? Que agora em rodovia tem que andar com farol na luz baixa aceso, e aí tem a rodovia que passa dentro do perímetro urbano. Então, agora ficou bem claro, tá? Nas rodovias de pista simples, o que é isso? Que ela não tem nenhuma separação física, tá? Não tem separação, não tem um canteiro central, né? Não tem um guarda-reio protegendo ali. É só a faixa intermitente ou contínua que separa a pista. Essas são as pistas simples, tá? Então, nas pistas simples e que estão situadas fora do perímetro urbano, no perímetro urbano agora é obrigado a usar o farol de luz baixa na rodovia? Não. Somente fora do perímetro urbano, nas rodovias de pista simples, farol na luz baixa, exceto se tiver a luz de rodagem diurna, que aí ela já vale para isso, tá ok? Continuando.
O condutor e o passageiro não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificar que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Aí eu parei o meu veículo, estou atrasado, parei o meu veículo, eu abri a porta, vem um motociclista ou vem um ciclista e arranca a porta do meu carro. Eu fiquei bravo. Se você fizer isso, você está cometendo uma infração de trânsito. Bacana? Então não pode abrir ou deixar a porta aberta sem antes certificar que isso não vai trazer perigo à segurança de outras pessoas. Tá? Questão de prova. Embarque e desembarque deve acontecer obrigatoriamente do lado da calçada. Do lado da calçada. Exceto para o motorista, isso não tem essa obrigação. Tá? Então, passageiro do lado da calçada. Ah, professor, mas eu parei na calçada que é do lado direito. Então, o motorista ele vai descer do lado da calçada, os passageiros no banco de trás vão descer do lado da calçada e o outro passageiro, aí sim ele vai descer do lado da rua. Mas isso aqui é obrigatoriedade, tá? O desembarque e embarque é sempre pelo lado da calçada, exceto para o condutor. Beleza? Deixa eu apagar. Vamos lá. Continuando. Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando... Nós estamos falando dos animais conduzidos por um guia. Observado o seguinte: para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanhos moderados e separados uns dos outros por espaço suficiente para não obstruir o trânsito. Os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista, que é ao canto ali, das margens, próximo à calçada, se tiver calçada, próximo, ao acostamento, se tiver acostamento. Ok? Relembrando que os animais, para circular na via, só poderão circular quando conduzidos por um guia. E se não tiver conduzindo ali, o meu cavalo fugiu lá da minha fazenda e está lá na beirada da pista, infração de trânsito. Tá? Nós temos como medida administrativa o quê? Recolhimento de animais. Existe essa medida administrativa lá. Tá? Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias, utilizando capacete de segurança, obrigatório, com viseira ou óculos protetores. Relembrando, esses óculos protetores aqui não são os óculos de grau, são os óculos de proteção para a motocicleta. Não é o óculos EPI que é utilizado na construção civil, é o óculos próprio para motocicleta, tá? Segurando o guidão com as duas mãos. Segurando o guidão com as duas mãos. Bacana? Usando o vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Quais que são? Não preocupe. Não preocupe com isso. Se cair na sua prova usando o vestuário de verão, tá errado. Usando o vestuário de inverno, tá errado. Usando o vestuário blusa de frio, blusa protetora, tá errado. Proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Beleza? Isso aqui é importante pra gente. Tá? Vamos lá, dando sequência aqui no nosso CTB. As vias abertas à circulação com a sua utilização classificam-se em, aqui é muito importante, nós temos vias urbanas e vias rurais. Tá? As vias urbanas são vias de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Só. Quando cair na sua prova, sim, são vias urbanas. A via interna do... Errado. Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. São as vias urbanas. E as vias rurais? Rodovias e estradas e nada mais. Bacana? E nada mais. 100%? Fácil? Simples? Fácil e simples. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, então vamos lá. Questão de velocidade, eu tenho que saber? Sim, eu tenho que saber. Isso cai em prova. Não tem sinalização. Quando não tiver sinalização regulamentando
tá? Como que eu vou saber a velocidade máxima permitida? Nas vias urbanas, nas vias de trânsito rápido, 80 km/h. Nas vias arteriais, 60 km/h. Vias coletoras, 40 km/h. E nas vias locais, 30 km/h. Bacana? Então, se não houver sinalização, tá, regulamentando a velocidade máxima permitida, nós vamos ter essas velocidades aqui como velocidades máximas da via, tá? E nas vias rurais, nós vamos ter aqui as rodovias. As rodovias, nós vamos ter uma subdivisão, porque nós temos as rodovias de pista simples e temos as rodovias de pista dupla. Nas rodovias de pista simples, tá, nós vamos ter ali para os automóveis, motocicletas, caminhonetas, uma velocidade máxima de 100 km/h. Para os demais veículos, tá, 90 km/h. Bacana? E nas rodovias de pista dupla, para os automóveis, motocicletas, caminhonetas, 110 km/h. E para os demais, 90 km/h. Bacana? Só essa rodovia que tem essa variação entre pista simples e pista dupla. Já nas estradas, 60 km/h. Qual que é a diferença da estrada para a rodovia? A rodovia é a via rural pavimentada, que tem asfalto, são as BRs. As estradas são as vias rurais não pavimentadas. Bacana? Então, se nós estamos falando de via rural não pavimentada, nós estamos falando de estradas. Bacana? Deixa eu apagar aqui para a gente poder continuar. Então vamos lá, ficamos certo aqui sobre as vias urbanas e vias rurais. Vamos adiantar aqui. Vamos lá. Isso aqui, na minha opinião, questão de prova, tá? Porque teve essa pequena alteração aqui no artigo 64. Nós vamos falar aqui, as crianças com idade inferior a 10 anos, que não tenham atingido 1,45 m de altura, tá? Devem ser transportadas nos bancos traseiros em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentados pelo CONTRAN. Tá? O que isso quer dizer? Qual que foi essa mudança aqui? Porque antes dessa mudança, antes da mudança em 2020, não falava de altura. Não falava, só falava de idade. E agora não. Agora nós temos que criança com até 10 anos, né? Ou seja, idade inferior a 10 anos, e com menos de 1,45 m, elas devem ser transportadas nos bancos traseiros em dispositivos adequados. Tá? Quais que são os dispositivos adequados? Não se preocupe com isso. Se isso cair na sua prova, é recurso, porque não estou te cobrando. Quem vai definir isso é quem? Uma resolução do CONTRAN, resolução 810 de 2021, tá? Que vai definir isso aí. Tá? Então, não vai cair isso na sua prova. Só relembrando, quais que são? Nós temos a bebê conforto, cadeirinha, assento elevado e o banco traseiro usando o cinto de segurança. Tá? Então, vamos lá. O CONTRAN disciplinará o uso excepcional de dispositivos de retenção no banco dianteiro do veículo e as especificações técnicas dos dispositivos de retenção a que se refere o caput desse artigo. Então, na resolução do CONTRAN, que trata sobre os dispositivos de retenção, lá vem falando, né? O bebê de 0 a 1, tanto peso, vai no bebê conforto, de 1 a 4 na cadeirinha e por aí vai. Tá? Vamos lá! 65. É obrigatório o uso de cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. Tá? Aí eu já vou te falar sobre cintos de segurança.
para mim, tá? O único veículo que não usa cinto de segurança aqui, nós vamos falar dos veículos de uso bélico, tá? Que nós não temos aqui, que é os tanques de guerra. Não é viatura, não, é tanque de guerra. Aí a regulamentação é outra, tá? Mas todo veículo, cinto de segurança obrigatório. Vamos lá. É assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas nas vias urbanas e acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Pode ocupar a calçada toda para a utilização de outros fins? Não. Ah, mas eu vou fazer uma obra, eu vou ter que quebrar a calçada toda. Não tem problema. O órgão, a entidade competente, né, com circunscrição sobre a via, tem que obrigatoriamente identificar e sinalizar o local e ainda, né, estabelecer um local apropriado para que o pedestre circule tranquilamente. Bacana? O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Por que eu marquei isso aqui? Porque pode cair na sua prova assim, o motociclista desmontado, empurrando a motocicleta, ou a motoneta, ou o ciclomotor, ele se equipara ao pedestre. Negativo. Somente o ciclista, tá? Somente o ciclista, quando desmontado e empurrando a bicicleta, se equipara ao pedestre em direitos e deveres. Beleza? Vamos lá. Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordo da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Então vamos lá. O que isso quer dizer? Não tem calçada, não tem acostamento. O pedestre ele vai caminhar no bordo da pista, ou seja, na beiradinha ali, no canto da pista, tá? Ah, eu tô com a minha namorada, eu tô com a minha esposa, eu tô com o meu esposo, vou andar de mão dada. Pode? Não pode. Não pode. Isso acontece principalmente em cidade pequena, cidade interior, né? Porque em cidade grande o cara vai ser atropelado mesmo. É em fila única, ó, um atrás do outro. Não pode um do lado do outro não, tá? Mas os pedestres eles têm prioridade sobre os demais veículos. Quando a gente vai estudar mais a fundo o CTB, nós vamos ver o quê? Que existe uma relação de segurança entre os veículos. Então, os pedestres eles têm preferência sobre todos os veículos, depois vem as bicicletas, depois vem, né, os veículos de duas rodas ali, motocicleta, motonete, ciclomotor, triciclo, quadriciclo, veículos, né, automóveis e por aí vai. Os veículos maiores, eles têm obrigatoriedade de garantir a segurança dos veículos menores e dos pedestres. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá. Aqui já falando o capítulo sobre educação para o trânsito. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção nos meios de comunicação social de produto oriundo da indústria automobilística ou afim incluirá obrigatoriamente mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada. Então, se eu tenho uma empresa, né, que vende veículo, ou que vende peça de veículo, ou que vende alguma coisa relacionada à indústria automobilística, e eu quero fazer a propaganda do meu produto, obrigatoriamente eu tenho que inserir na propaganda uma mensagem educativa de trânsito. Isso aqui é questão de prova, tá? Obrigatoriamente tem que ser inserido o quê? Mensagem educativa de trânsito. Bacana? Vamos lá. Quando se tratar de publicidade veiculada em outdoor instalado à margem de rodovia, dentro ou fora da faixa de domínio, a obrigação do artigo 77b estende-se à propaganda de qualquer tipo de produto e anunciante, inclusive aquela de caráter institucional ou eleitoral. Então, quando nós vamos falar, né, de outdoor que está às margens da via,
né, às margens de uma rodovia, tá? Seja dentro ou fora da faixa de domínio, tá? Mas é um outdoor que está dentro, tá? Que está ali para quem está passando na rodovia ver, obrigatoriamente tem que ter essa mensagem educativa de trânsito. Aí é independente de qual ramo. Eu vou fazer uma propaganda de... Eu tenho uma empresa que vende fubá. Fubá Coutinho. Se tá lá no outdoor às margens da rodovia, tem que ter lá Fubá Coutinho. E tem que ter a mensagem educativa de trânsito. Preserve a vida no trânsito, dirija com atenção, se for beber não dirige, por aí vai. São as mensagens educativas de trânsito. Beleza? Agora, se for de indústria automobilística, seja em rodovia, seja em outdoor, seja na televisão, seja no rádio, tem que ter essa mensagem obrigatoriamente. Bacana? Vamos lá. Sinais de trânsito. Quais que são os sinais de trânsito? Classificam-se em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, dispositivos luminosos, sonoros, gestos do agente de trânsito e do condutor. Isso, né, esses sinais se classificam como sinais de trânsito, tá? A sinalização ela tem uma ordem de prevalência. Então, nós vamos ter que as ordens do agente de trânsito, ela tem prevalência sobre as normas de circulação e outros sinais. Então, o que isso quer dizer? Eu, como agente da autoridade de trânsito, o sinal está vermelho, o semáforo está com o sinal vermelho e eu vou mandar o carro vir, pode vir. Eu sou a autoridade de trânsito. Os meus gestos, as minhas ordens têm prevalência sobre os demais sinais de trânsito e ordem e normas de circulação. E eu vou definir, pode parar o seu carro aqui, mas é proibido parar e estacionar. Eu estou te dando uma ordem, pode parar aqui. Está autorizado você parar aqui. É faixa de pedestre, eu vou parar em cima da faixa. Pode parar, é uma ordem. O sinal está vermelho, pode vir. É uma ordem da autoridade de trânsito. Bacana? As indicações do semáforo sobre os demais sinais. Então, se tem o semáforo, eu sou o pedestre. Eu cheguei, tem uma faixa de pedestre. Querendo ou não, eu tenho prioridade sobre os demais veículos. Só que tem um semáforo. Eu tenho que respeitar o semáforo. O semáforo ele tem prioridade sobre os demais sinais de trânsito. As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Então, aí vai vir os outros sinais, né? Dispositivo de sinalização auxiliar, os luminosos, sonoros, sobre os demais sinais. Bacana? Vamos lá. Classificação dos veículos. Eu tenho que saber? Sim, tá? Eu não trouxe aqui, por exemplo, tudo, né? Veículo de passageiro. Quais que são os veículos de passageiro? Aí você vai ter lá no CTB, lá no artigo 96. São veículos de passageiro. Automóvel, carro de mão, bicicleta, por aí vai. Tá? Você vai pegar um por um. Mas eu trouxe aqui a classificação geral. Quando a gente vai falar de tração, nós vamos lembrar de quê? Do goleiro Tafarel. Tá? Então nós vamos ter aqui, ó. Farel com PH, Farel. Então nós temos tração animal, só você lembrar aqui, ó. Com PH, Farel. Aí você vai separar um por um, ó. Tração animal, propulsão humana, automotor, reboque, semi-reboque e elétrico. Simples assim. Então, os veículos se classificam quanto a tração. Os de tração animal, os de propulsão humana, os automotores, reboques ou semi-reboques e os elétricos. Quando a gente vai falar da espécie, é só você lembrar daquela arma da Taurus, PT-100, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, PT-100, só que com 3C. Ó, passageiro, tração, carga, competição, coleção, especial e misto. Beleza? PT-100 com 3C. Então nós temos aqui a espécie tração e a classificação tração. Não podemos confundir. Eles se classificam quanto a tração, como ele é puxado, como ele desenvolve. Tá? A espécie é para que serve? Veículo de passageiro, veículo de tração, veículo de carga, de competição, coleção especial e misto.
E nós temos ainda, né, a classificação de categoria, ou seja, para quem que é esse veículo. Só você lembrar do Rapa, aquela banda, tá? Só que é separado, só tem um R, o Rapa, tá? Então nós vamos ter os veículos oficiais, os de representação diplomática, tá? Aqueles dos consulados. Nós vamos ter os veículos de aprendizagem, os veículos particulares e os veículos de aluguel. Essa é a classificação dos veículos. E isso aqui você tem que saber de cor, tá? Isso aqui você não pode errar isso na hora da sua prova. Beleza? Então deixa eu apagar aqui para ficar bacana. Vamos lá, vamos continuando. Tá quase acabando. São equipamentos obrigatórios. Quais que são? Cinto de segurança, registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo. O que é isso? Isso aqui é o famoso tacógrafo. Encosto de cabeça para todos os tipos de veículos automotores, tá? Dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído. E para as bicicletas também tem equipamento obrigatório. Quem que fiscaliza isso? O órgão, entidade executiva de trânsito do município. Se o seu lá não regulamentou e não fiscaliza, tudo bem, mas o CTB prevê como obrigatório para as bicicletas o quê? Campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais. E espelho retrovisor do lado esquerdo. Previsto equipamento obrigatório de bicicleta. Beleza? Equipamento suplementar de retenção. Os airbags também são equipamentos obrigatórios para o condutor e passageiro do banco dianteiro. E as luzes de rodagem diurna, tá? Essa aí já é uma alteração traga pela Lei 14.071 de 2020. Então, os veículos fabricados a partir, né, da vigência da lei já devem vir obrigatoriamente. Quem que é responsável por isso? Montadoras, encarroçadoras, fabricantes e por aí vai. Tá? Vamos lá. Todo veículo automotor elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado. Nós estamos falando aqui do registro. Beleza? É como se fosse a certidão de nascimento do veículo. O registro perante ao órgão executivo de trânsito do Estado ou DF. Então, o seu veículo ele vai estar registrado no órgão entidade executiva de trânsito do Estado. Bacana? No município de domicílio ou residência de seu proprietário. O registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana e os veículos de tração animal obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação municipal do domicílio ou residência de seus proprietários. Então, propulsão humana e tração animal, o município é responsável por fazer essa regulamentação. 129A, os registros dos tratores, atenção, tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria agrícola ou executar trabalhos agrícolas será efetuado por quem? Pelo órgão, entidade executiva de trânsito do Estado? Não. Pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá? Diretamente ou mediante convênio. Então isso aqui é importante, tá? Quando a gente fala de trator, Ministério da Agricultura, os demais veículos automotores, elétricos e por aí vai, tá? Órgão, entidade executiva de trânsito do Estado. Vamos lá, continuando. Todo veículo automotor, reboque ou semi-reboque para transitar na via deve ser licenciado anualmente. Aqui é o licenciamento, tá? O licenciamento lá, pagar os tributos, pagar o seguro obrigatório, pagar aí o IPVA, né, para poder circular. Então, todo ano tem que se fazer o licenciamento do veículo. Vamos lá, continuando. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados juntos ao órgão entidade executiva dos estados ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos para que eu possa ser habilitado. O que eu tenho que ter? Ser penalmente imputável. Quantos anos? Aqui não fala que é acima de 18 anos, não.
é ser penalmente imputável. Penalmente imputável pela legislação brasileira é acima de 18 anos. Tá? Mas pode acontecer de quem tem mais de 18 anos não ser penalmente imputável, né? Quando a pessoa ela é inimputável, tem algum problema, né? Algum distúrbio, ela é inimputável. Então, não é acima de 18 anos. Se cair na sua prova, tem que ter mais de 18 anos, está errado. Ele tem que ser penalmente imputável. Saber ler e escrever, possuir carteira de identidade ou equivalente. Aí lá na sua prova vai cair assim: para ser habilitado ou para concorrer à habilitação tem que ser penalmente imputável. Saber ler e escrever e possuir título de eleitor. Ou possuir carteira de identidade, saber ler e escrever e ter mais de 18 anos. Ou saber ser penalmente imputável, ter ensino fundamental completo e possuir carteira de identidade equivalente. Errado. São esses 3 itens aqui para que você possa concorrer à habilitação, beleza? Tem que ficar ligado nisso aí, porque a banca gosta de fazer essas pegadinhas, tá? São questões que parecem muito fáceis, só que na hora ali, nervoso, abafado, você acaba errando. Então tem que ficar atento a esses detalhes. Isso aqui, ó, novidade, pode cair na sua prova, tá? O que é? A validade da CNH. Na realidade, a validade da CNH, ela tem a ver com a validade do exame de aptidão física e mental, que é aquele exame de vista, aquele exame que a gente vai lá, né, nas clínicas credenciadas e faz esse exame. Ele tinha validade de 5 anos, para quem tinha até 70 anos de idade, e 3 anos para quem tinha mais de 70 anos. Agora, houve mudança nesse tempo. Ou seja, se eu tenho idade inferior a 50 anos de idade, quando eu for renovar a minha habilitação, quando eu for renovar o meu exame de aptidão física e mental, tá? Ela vai ser renovada por um período de 10 anos. Agora, se eu tenho mais de 50 anos e menos de 70, 5 anos. Se eu tenho mais de 70 anos, 3 anos. Então, a minha habilitação, vamos falar assim, que a minha habilitação ela vai ter validade de 10 anos se eu tiver menos de 50 anos de idade. E ela vai ter validade de 5 anos se eu tiver entre 50 e 70 anos de idade. E ela vai ter validade de 3 anos se eu tiver mais de 70 anos de idade. Beleza? Isso é novidade. Isso aqui tem que ficar atento. Pode cair na sua prova. Vamos lá. Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela de 20 centímetros de largura pintada ao longo da carroçaria a meia altura, com a inscrição autoescola na cor preta. Então, esses já são os veículos destinados à formação, aqueles veículos das autoescolas, do Centro de Formação de Condutores. Agora, se um veículo vai ser utilizado eventualmente para isso, aí essa faixa, tá? Ela vai ser afixada, é uma faixa removível, ela vai ser afixada à meia altura, ela vai ser de cor branca, tá? E o escrito tá na cor preta, autoescola. A CNH é expedida em meio físico e ou digital. A escolha do condutor, novidade isso aqui, tá? Isso aqui vale também para o CLA, Certificado de Licenciamento Anual, ou CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, tá? A partir, né, dessas atualizações aí do CTB, a habilitação e o documento do veículo, eles podem ser em meio físico ou digital, a escolha do condutor. Em modelo único, atendidos pré-requisitos estabelecidos no código, conterá o que a habilitação tem que ter? Fotografia, identificação e número de inscrição no CPF, fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. Bacana? Vamos lá. As infrações, falando de infração, nós temos infrações gravíssimas, grave, média e leve. Gravíssima, R$ 293. Pode ser que tenha infração mais cara, lógico. Por quê? Uma infração gravíssima multiplicada por 3, por 5, por 10, por 100 vezes. Tem esse tipo de infração no CTB. Infração de natureza grave.
Somente a infração gravíssima pode ter fator multiplicador. Grave, média e leve não tem fator multiplicador, tá? Gravíssima, então, 293, grave, 195, média, 130, leve, 88,38, tá? Quando se tratar de multa agravada, o fator multiplicador ou o índice adicional é o previsto no Código. Então, se tiver fator multiplicador, a própria infração já vai trazer lá multa gravíssima vezes tanto. Cada infração tem os pontos computados na CNH. Gravíssima, 7, grave, 5, média, 4, leve, 3. E aí veio também essas modificações. A penalidade de suspensão do direito de dirigir, ela vai acontecer de duas formas, tá? A primeira, quando o condutor atingir pontuação limite. E essa pontuação teve mudança, tá? Ou, quando a infração já prevê essa suspensão. Então, vamos lá. Pontuação, antes era 20 pontos. Aí acabou. Agora teve um aumento dessa pontuação. Como ficou? Se eu tiver cometido 2 ou mais infrações de natureza gravíssima, 20 pontos. Aí eu atingi 20 pontos, vai ter o processo de suspensão de direito de dirigir. Se eu cometi uma infração gravíssima, 30 pontos. Isso aqui, gente, é num período de 12 meses, tá? Isso vale no período de 12 meses. Então, se hoje, eu cometi uma infração hoje, eu vou contar 12 meses para trás. Não posso atingir essa pontuação. E se eu não cometi nenhuma infração de natureza gravíssima, só tem lá infração de natureza grave, leve ou média, 40 pontos para o processo de suspensão do direito de dirigir. Bacana? E também as infrações que já prevêem tal suspensão. Vamos citar aqui, a embriaguez prevê a suspensão, passar no radar com velocidade superior à máxima a mais de 50%, já prevê. Então nós temos algumas infrações no CTB que já prevêem tal suspensão como penalidade. Beleza? Vamos lá, continuando. O 280, ele é para você que vai, quando assumir aí o seu cargo, você vai ser um agente da autoridade de trânsito e você vai lavar o quê? Auto de infração. O auto de infração, ele tem requisitos obrigatórios a serem cumpridos, que estão aqui, no artigo 280 do CTB. Então nós vamos ter lá que é obrigatório. Tipificação da infração, o local, data e hora do cometimento da infração, os caracteres da placa, qual que é a placa do veículo, bem como a marca e espécie do veículo, o prontuário do condutor sempre que possível, porque existem algumas infrações que cabe aí a autuação sem a abordagem do condutor. Exemplo, radar. Radar não precisa da abordagem, ou seja, não precisa do prontuário do condutor, tá? Ela vai direto para o proprietário. Identificação do órgão que fez ali a autuação, então Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande. Tá? Assinatura do infrator sempre que possível, se ele for abordado, e se ele quiser, porque não é obrigatória a assinatura dele. Tá? Vamos lá. O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração pode ser o quê? Servidor civil, sendo estatutário ou seletista, ou ainda policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via. Então, veja bem, para que eu possa para que eu possa lavrar um auto de infração, eu tenho que ser designado, eu tenho que ser credenciado pela autoridade competente. Pode ser servidor civil, ele sendo estatutário, ou seja, concursado, ou seletista, que é aquele contratado, ou ainda policial militar. Beleza? Vamos lá. Aí aqui nós já estamos entrando aqui na nossa fase final da nossa revisão, e aqui nós já estamos falando sobre os crimes de trânsito. Tá? Nós não vamos pegar aqui os crimes em espécie também, assim como não fizemos com as infrações, porque as infrações estão estabelecidas lá, você vai ler, você vai decorar suas infrações de trânsito.
Os crimes também você vai pegar e vai ler. Lesão corporal culposa, homicídio culposo, embriaguez ao volante, participar de corrida e por aí vai. São vários crimes lá, cerca de 10 crimes, se eu não me engano, que nós temos no CTB, tá? Nós não vamos falar deles aqui agora, tá? Mas aí, vamos falar, são circunstâncias que agravam as penalidades do crime. Porque lá no crime vai ter a pena. Detenção de tanto a tanto, multa, tal, suspensão de direito de dirigir, vai ter tudo isso lá. Mas se cometer o crime em uma dessas circunstâncias, ainda vai ter a pena agravada. Quais que são? Com dano potencial para 2 ou mais pessoas, ou grande risco ou de grave dano patrimonial a terceiros. Utilizando veículos sem placa, com placa falsa ou adulterada, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, com a permissão ou habilitação de categoria diferente da do veículo, quando sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. Tá? Ainda, utilizando o veículo que tenha sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento, de acordo com os limites de velocidade prescritos. E, por fim, sobre faixa de trânsito temporária ou permanente destinada a pedestres. Essas são as causas que agravam, tá? Que agravam o crime, que agravam as penalidades do crime. E para terminar, tá? Eu trouxe aqui o artigo 301, tá? O que acontece? Ele fala o seguinte, que o condutor de veículo, no caso de acidente de trânsito que resulte vítima, tá? Não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integrar o socorro àquela vítima. Então, se eu me envolvi num acidente de trânsito, eu, condutor de veículo, tá? Eu, por uma infelicidade, o pedestre ele atravessou na minha frente, ou eu bati num motociclista, ou eu bati num outro veículo automotor, e aí, desse acidente, ocasionou vítima, seja vítima de lesão corporal ou de homicídio. Nós temos lá o homicídio no 302 e a lesão corporal no 303 do CTB. São os crimes em espécie. Resultou vítima. Só que eu, condutor, fui lá, prestei o socorro, acionei o SAMU, se não deu para levar no meu veículo, acionei o SAMU, acionei o bombeiro, acionei a polícia. Eu prestei o integral e pronto socorro àquela vítima, tá? Eu não serei preso em flagrante e nem serei exigido a pagar aí fiança. Bacana? Isso aqui para a gente poder terminar essa revisão. Lógico, como eu disse para você, tá? Como eu disse para você, nós temos que ler o CTB todo, uma lei grande, são muitos artigos, Quando a gente fala de infração, que eu falei para você, pode ler e decorar todas as infrações. São muitas infrações de trânsito, Com muitos incisos, você vai pegar lá, artigo 162, tá? 4 incisos, artigo 180, quando a gente fala lá de parar em local proibido, artigo 181 de estacionar em local proibido, são vários incisos, com penalidades, medidas administrativas distintas. Isso aí é você, no seu íntimo, no seu pessoal, pegar, ler e decorar essas infrações. Assim como os crimes de trânsito, lá do artigo 302 ao 312A, tá? Pegar, ler eles, lógico que vai ter os principais. Lesão corporal culposa, homicídio culposo, dirigir sob efeito de substância alcoólica, lá que é o 306, dirigir com habilitação cassada, gerando perigo de dano, que está lá no 309. Tá? Então a gente vai ter essas infrações que esses crimes e infrações, você vai ter que estudar, você vai ter que ler. Eu trouxe aqui tudo o que a banca cobra, a gente fez um estudo aprofundado aí, junto ao Instituto Selecom, trazendo o que há de mais novo, o que há de atualizado e o que a banca vai cobrar. Relembrando que o Instituto Selecom vai cobrar letra da lei. Então, é aquela decoreba mesmo, não tem jeito. Tá? Pegar, estudar a lei e decorar,
isso aí e eu tenho certeza que você vai ser aprovado, que você vai alcançar aí, né, a sonhada aprovação no concurso público. Relembrando, se você ainda não é, né, aluno nosso, né, nas nossas plataformas aí, está tudo descrito para você. Nós trazemos para você os materiais atualizados, materiais novos, professores capacitados, trazendo o melhor para você alcançar aí a sua aprovação. Aqui embaixo, no vídeo aí na descrição, vai ter aí os links para você acessar aí os nossos cursos, os nossos vários cursos. Aqui em cima no card, novamente eu falo, nós temos aí 6 simulados aí disponibilizados para vocês, né? É só entrar lá, um valor básico para você adquirir esse simulado e na hora da prova pode ter certeza alcançar a sonhada aprovação. Bacana? Professor Coutinho aqui com vocês, Vale Concurso aqui com vocês. No que precisar, pode fazer contato conosco. Tamo junto e até a próxima. Valeu!